Meu nome é Marcos Pimenta, sou físico, sou cientista e atualmente eu sou professor emérito do Departamento de Física da Universidade Federal de Minas Gerais. Meu pai era professor na Escola de Minas de Ouro Preto e quando eu era menino ele me deu um pedaço de um quartzo, que foi um presente que eu ganhei que me fez tentar entender o que havia dentro daquele mineral. A minha mãe foi a primeira professora de Ciência da Computação da Universidade Federal de Minas Gerais. E ela me ajudava nos exercícios de matemática, me dando uma formação boa em matemática, que acabou sendo muito importante para a minha carreira no futuro. Eu entrei para a universidade, fui fazer física e saí para fazer o doutorado na França, na Universidade de Orleans, quando eu comecei a trabalhar com ótica, que é usar a luz para tentar entender o comportamento dos materiais. Eu voltei para o Brasil e eu estava encantado com as técnicas óticas. E uma delas é uma que a gente usa um feixe de laser para iluminar uma amostra, o meio material absorve a luz e depois reemite, e aquela luz reemitida conta informações sobre aquele material que a gente está estudando. Em 1992, eu criei um laboratório usando essa técnica que é chamada espectroscopia Raman, que a gente desenvolveu no laboratório uma possibilidade de usar luzes de cores diferentes. Qual que é o efeito da variação da cor sobre a luz remitida pelos materiais? Desenvolvemos uma metodologia para interpretar esses resultados. Meu interesse por nanomateriais surgiu em 1997, quando eu fui passar um ano sabático lá nos Estados Unidos, no MIT, onde eu trabalhei com a professora Mildred Dresselhaus, que era a chamada rainha do carbono. E naquela época haviam sido descobertos nanomateriais de carbono, e um deles são os nanotubos de carbono, que são folhas de grafeno enroladas na forma de um cilindro. Os elétrons estão confinados ali na circunferência do tubo de forma semelhante às ondas que estão numa corda de um violão. Quando a corda do violão está presa em duas extremidades, a onda está confinada e a corda só pode vibrar de determinadas maneiras. Quando eu voltei no fim de 98, eu decidi introduzir na UFMG o estudo desses nanomateriais. São materiais que têm várias aplicações tecnológicas e são muito interessantes também do ponto de vista científico. Era estratégico para o Brasil a gente dominar o processo de produção desses materiais para depois estudar as propriedades fundamentais e desenvolver aplicações. Uma das principais aplicações dos nanomateriais de carbono, tanto dos nanotubos como do grafeno, são nos materiais compósitos. É uma mistura de um material convencional, como um plástico, uma borracha, uma cerâmica, com esses nanomateriais de carbono. Você consegue transferir para essa mistura as boas propriedades dos nanomateriais de carbono, como, por exemplo, as propriedades eletrônicas, as propriedades mecânicas e as propriedades térmicas. Isso já está sendo usado principalmente na indústria automobilística e na indústria aeroespacial, que é começar a substituir algumas peças metálicas por peças desses materiais compósitos, que são mais leves. A tecnologia do silício deve saturar dentro de alguns anos, então estão sendo procurados novos materiais que venham a permitir com que essa revolução que a gente está vivenciando, ela possa continuar com materiais que sejam cada vez menores, mais eficientes e consumam menos energia. E nós começamos a perceber nos últimos 15 anos que havia empresas que tinham interesse nessas aplicações tecnológicas. Isso fez com que eu me dedicasse a criar um centro de tecnologia onde a gente pudesse fazer a ponte entre o trabalho que é feito na academia e o que a indústria demanda. Agora eu tenho um interesse de começar a trabalhar mais com divulgação da ciência. As pessoas que tomam as decisões, muitas vezes tomam as decisões sem ter um conhecimento claro de ciência. Então eu acho que uma educação científica da sociedade como um todo é uma coisa fundamental. Em 2020, o MEC lançou um edital onde seria necessário criar um livro de ciências. O meu papel nesse livro foi principalmente trazer a física moderna, que possibilitou toda essa revolução na informática, na eletrônica. Às vezes a gente, quando está no laboratório pesquisando, quando a gente quer descobrir uma coisa, a gente acaba descobrindo outra, tá certo? Então eu acho que eu quero continuar procurando.